Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero novamente que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos trabalhar com matéria orgânica do solo e produção de compostos orgânicos. Quais são os objetivos da nossa aula então? Seria compreender um pouco mais sobre a matéria orgânica do solo, alguns conceitos, a importância dela, qual é a influência que ela exerce no solo, na produção agrícola, fontes de matéria orgânica. E na segunda parte da aula, a gente vai trabalhar um pouco com compostagem e vermicompostagem. Eu vou dividir essa aula em duas videoaulas. Aí primeiro nós vamos trabalhar com matéria orgânica do solo na primeira videoaula e na sequência com a produção dos compostos orgânicos. Para iniciar a aula, eu queria que vocês fizessem uma reflexão, que vocês pensassem numa floresta ou num bosque. Nessa floresta ou nesse bosque, não são realizadas nenhum tipo de adubação com fertilizante mineral, certo? As plantas crescem livremente, não é feita nenhuma intervenção antrópica, nenhuma intervenção humana, não são empregadas nem técnicas modernas de agricultura de precisão. No entanto, as plantas continuam crescendo, exuberante e produtiva, crescendo, se reproduzindo, morrendo, todo o ciclo é completo na floresta. Vocês já pararam para se perguntar como que isso acontece? Por que numa floresta, mesmo não tendo recebido adubação nenhuma, mesmo não tendo recebido nenhuma intervenção com técnicas modernas, as plantas continuam crescendo e reproduzindo? Vocês já pensaram qual é que é o motivo que isso acontece? Se não pensaram, é interessante começar a refletir sobre isso. Que isso tudo está envolvido na questão da matéria orgânica do solo. Toda essa produção da floresta é fomentada pela matéria orgânica que se forma nesse solo de floresta, que se forma naturalmente. E é a matéria orgânica que fomenta a produção ali na floresta, que ela é o suporte, que ela dá suporte para a produção florestal, no caso, onde não tem interferência humana, é somente a matéria orgânica. Bom, o que é a matéria orgânica? Qual que é a parte que ela exerce assim, no solo? Qual que é a parte que toca a matéria orgânica? No solo, a gente já viu que ele tem alguns componentes. Tem o ar, que corresponde a 25 a 30% do solo. Tem a água, que também é 25 a 30% do solo. Ar e água, teoricamente, deveriam ter a mesma porcentagem, que eles disputam o sistema poroso do solo. Aumenta o ar, diminui a quantidade de água, aumenta a quantidade de água, diminui a quantidade de ar. E isso é que ocupa os poros do solo. A fase sólida do solo é dividida em minerais, que é 45%, e matéria orgânica. A matéria orgânica, ela corresponde a 5% da fase sólida do solo. A 5% de todos os componentes do solo, no máximo 5% em solos agrícolas. No entanto, mesmo ela tendo uma pequena proporção, ela possui uma importância muito fundamental. Ela atua, como a gente já viu, ela atua em atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Na última aula a gente falou sobre o uso de adubos orgânicos, né? E foi falado muito que ele incrementa a matéria orgânica e como a matéria orgânica tem influência, né, nos atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Além disso, ela possui efeito direto na produtividade das plantas. Então, a matéria orgânica, mesmo ela tendo um percentual pequeno nos componentes do solo, ela tem uma grande representatividade em questão de importância. E a matéria orgânica ela é formada principalmente de carbono. Em média, mais ou menos, assim, 58% da matéria orgânica do solo é formada por carbono. Então, o que é a matéria orgânica do solo? Qual que é o conceito de matéria orgânica? Ele é um constituinte que, junto com a fração mineral, como mostrei ali na figura anterior, compõe a massa sólida do solo. Mas, mais especificamente, a matéria orgânica é a soma de todos os compostos que contêm carbono orgânico do solo, que incluem micro-organismos vivos e mortos, resíduos de plantas e animais parcialmente decompostos, os produtos dessa decomposição
e substâncias microbiologicamente ou quimicamente alteradas. Então, a matéria orgânica ela não é uma coisa só, ela não é um composto único, ela é formada de várias substâncias, incluindo os micro-organismos, tanto vivo ou morto, resíduo de planta, resíduos de animais, em vários estágios de decomposição e também produtos resultantes dessa decomposição. Então, ela é uma mistura complexa, ela não é uma mistura tão simples como às vezes a gente imagina erroneamente, né? Pensa em matéria orgânica do solo, a gente pensa às vezes, um componente do solo homogêneo. Não, a matéria orgânica ela é complexa, ela tem várias estruturas presentes nela, que é o que a gente vai ver agora nessa aula, no decorrer dessa aula. Retomando aqui para vocês relembrarem qual que é o efeito da matéria orgânica, né? Ela possui efeito nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, bem como na nutrição de plantas. A matéria orgânica é uma das principais fontes de nutrientes para as plantas, que a gente vai ver logo mais, que no decorrer da decomposição da matéria orgânica, ela vai liberar esses nutrientes que estão ligados, né, ao carbono da matéria orgânica, ela vai liberar para as plantas. Também ela atua na CTC do solo, grande parte da capacidade de troca de cátions do solo, né, que é a capacidade que o solo tem de reter os nutrientes, que são os principais nutrientes para as plantas, que tem a carga positiva, acontece na matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela tem predominantemente cargas negativas. Então, ela aumenta a CTC do solo, que é a capacidade de trocar cátions. Também tem um efeito de complexação, que a gente já viu na última aula, que é a absorção de metais pesados, né, tornando eles indisponíveis. Também ação no poder tampão, que não permite que o solo sofra com variações bruscas de pH. Ele mantém o pH numa faixa equilibrada. Também tem efeitos nas propriedades físicas do solo, principalmente estrutura, porosidade, densidade, aeração, retenção de água, tudo coisa que a gente já viu na última aula, só estou retomando aqui para vocês terem uma real noção da importância da matéria orgânica do solo, que mesmo sendo uma pequena fração, ela tem toda uma importância na estruturação do solo, na porosidade, densidade, aeração e retenção de água, que vai condicionar todo o desenvolvimento da planta, todo o crescimento das raízes, todo o fornecimento de nutrientes, de água para a planta. Então, a matéria orgânica ela tem um efeito bastante importante no solo. Nas propriedades biológicas, a matéria orgânica ela estimula a atividade microbiana, porque ela é um substrato. O carbono da matéria orgânica ele é um dos principais substratos para os micro-organismos do solo. E também ela é fonte de nutriente para a microbiota do solo, que vai se desenvolver no solo. E como já é bastante sabido que um solo com atividade microbiana mais intensa, uma atividade microbiana equilibrada, ele é um solo muito mais saudável e é um solo que também a atividade biológica acaba refletindo em todos os parâmetros de qualidade do solo. Como que é dividida a matéria orgânica do solo? Basicamente, a matéria orgânica do solo é dividida em carbono da biomassa microbiana, que é aquele carbono que está retido nos micro-organismos, no corpo, né, dos micro-organismos, tanto dos vivos quanto dos mortos. Carbono de resíduos vegetais que estão dentro do solo. Lembrando que não só de resíduos vegetais, também de resíduos animais. Lembrando que o carbono que está acima, que os resíduos que estão acima da superfície do solo não fazem parte da matéria orgânica ainda. E também os compostos de carbono. Compostos de carbono são aquelas substâncias que já derivaram dos resíduos vegetais ou animais que foram decompostos, que então geram os compostos de carbono. Esses compostos de carbono são divididos em substâncias não úmicas e substâncias úmicas, que são as substâncias que são mais... As substâncias úmicas são as substâncias mais estáveis no solo, que elas são chamadas basicamente de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e uminas.
Essas substâncias úmicas é a parte mais estável da matéria orgânica do solo. Ela é a parte mais, não diria menos estudada, mas ela é a parte menos conhecida do solo, porque tem várias teorias que explicam, né, essas substâncias úmicas, vários autores com teorias diferentes, mas basicamente o consenso que se chega sobre as substâncias úmicas é que elas não têm uma forma definida, possuem coloração escura, é uma estrutura quimicamente bastante complexa e parcialmente aromático. Aromático significa que ela possui aqueles anéis aromáticos que a gente vê na química. Esses anéis aromáticos, eles são uma barreira para a decomposição dos micro-organismos. Por isso que as substâncias úmicas, a matéria orgânica úmica, ela tem decomposição lenta, em partes muito por causa da aromaticidade das substâncias. E as substâncias não úmicas são biomoléculas que ainda têm uma forma definida. Por exemplo, carboidratos, proteínas, aminoácidos, peptídeos, são substâncias que derivaram da decomposição dos resíduos vegetais, mas elas ainda têm uma forma definida. Você consegue descobrir qual substância é pela forma química, diferente das substâncias não úmicas, que já é um estágio mais avançado ainda de decomposição e transformação no solo, que não se tem mais como definir qual que é a forma dela no solo. Então, para a gente ter uma noção mais clara, né, quais são os compartimentos que formam a matéria orgânica? Alguns autores trazem alguns nomes diferentes para cada compartimento, para alguns compartimentos, mas eu trouxe aqui o que é mais utilizado, principalmente pensando em fracionamento físico da matéria orgânica, né? Os compartimentos são resíduos orgânicos ou de liteira, que seriam os resíduos que ficam sob a superfície do solo. Restos de folha, restos de animais mortos, árvores, qualquer resíduo orgânico, que seja orgânico, né, que fique na superfície do solo, ele é um dos compartimentos que vai formar a matéria orgânica, mas ele ainda não é matéria orgânica do solo, porque ele está sob a superfície. A fração leve ou particulada, posteriormente a gente vai ver cada compartimento separadamente. A fração leve ou particulada já é o que está abaixo da superfície do solo, em estágios avançados, diferentes de estágio de decomposição. Aí a biomassa microbiana, as biomoléculas, que é que eu acabei de mostrar para vocês, que é as substâncias carboidratos, peptídeos, proteínas, e as substâncias úmicas, que é aquelas que não têm a forma definida. Então, os resíduos orgânicos ou de liteira. São esses resíduos aqui, obviamente aqui numa lavoura não vai ter resíduos animais, mas pensando em floresta, em um ambiente natural, que ficam na superfície do solo, que ainda não foi decomposto. Esses resíduos aqui são chamados de resíduos orgânicos ou de liteira. Eles são a matéria-prima para a formação da matéria orgânica, mas ainda não constituem matéria orgânica do solo. A fração leve ou particulada, aí é o que está abaixo da superfície do solo. São resíduos, diferentes tipos de resíduo, né, da matéria-prima que eu acabei de falar para vocês, em diferentes estágios de decomposição, alguns mais decompostos, outros menos, mas que sempre estejam abaixo da superfície do solo. Essa fração leve ou particulada, ela ainda mantém muitas propriedades do material de origem. Por exemplo, tem às vezes como identificar se é restos de folha, se é restos de talo, de árvores. Então, consegue ter uma certa identificação ainda que tipo de resíduo que é, mesmo eles estando já com determinado grau de decomposição. Essa fração leve ou particulada é um compartimento muito lábil da matéria orgânica do solo. Lábil porque ele ainda está sujeito a sofrer várias transformações. Por isso ele pode ser usado como um indicador de manejo do solo, um indicador mais confiável do que usar apenas o carbono total do solo. Porque se usar apenas o carbono total do solo, a gente vai ver
que ele vai, se tu usar como indicador, o carbono total do solo para saber como que está o solo, como que pode estar a capacidade de suprimento de nutriente para esse solo a partir da matéria orgânica. Pode ficar equivocado porque o carbono do solo vai ser todo o tipo de carbono que está no solo, então inclusive a matéria orgânica umificada, que é a que não é fonte de nutriente prontamente disponível para as plantas. Então essa fração leve ou particulada, ela pode ser um indicador melhor de manejo do que o carbono total do solo, porque ela ainda vai sofrer bastante transformação e vai liberar os nutrientes presentes nela. A biomassa microbiana é outro compartimento da matéria orgânica do solo e ela atua, os micro-organismos da biomassa microbiana atuam como decompositor e posteriormente como fonte de nutriente. Como assim? Os micro-organismos que estão no solo, eles vão decompor a matéria orgânica, o material orgânico que vai ser adicionado no solo, e eles vão na sua biomassa, né, no seu corpo, por assim dizer, eles vão ter carbono e vão ter nutrientes também. E no momento que eles morrerem e eles se decomporem, eles também vão servir de fonte de carbono e nutrientes para outros micro-organismos, ou vão liberar nutrientes contido na sua biomassa para as plantas absorverem. Então, por isso que eles podem atuar como decompositor e também como fonte de nutriente mais tarde. E eles podem imobilizar nutrientes, ou seja, tornar os nutrientes indisponíveis, principalmente o nitrogênio. Que isso muito se dá o fato de os micro-organismos do solo vão disponibilizar os nutrientes que estão ligados ao material orgânico, ou eles vão imobilizar nutrientes do solo. Isso se dá principalmente pela relação CN dos resíduos que são adicionados no solo. Se um resíduo tem uma relação CN muito alta, significa que a qualidade dele é baixa. Então, os micro-organismos possivelmente vão, para degradar esse resíduo, que ele relação CN alta, é pobre em N, eles vão precisar imobilizar nitrogênio do solo para conseguir degradar esse resíduo, porque o micro-organismo ele precisa nitrogênio, precisa de nutriente para fazer degradação. Então, o nitrogênio pode se tornar indisponível temporariamente para absorção pelas plantas. Mas, se for um resíduo de relação CN alta, a probabilidade CN baixa, que tem bastante nitrogênio, a probabilidade é que ocorra a mineralização de nitrogênio, ou seja, eles vão disponibilizar o nutriente, o nitrogênio excedente para o solo, para absorção pelas plantas. A biomassa microbiana ela é muito influenciada pelo clima e pelo manejo, principalmente umidade, temperatura, quantidade de alimentos, no caso, para a biomassa microbiana, que são os resíduos culturais, principalmente. Os micro-organismos têm uma temperatura ótima, que não é temperaturas extremas, que é em torno de temperatura ambiente, 25 graus, que, claro, cada micro-organismo, cada população, tipo de micro-organismo tem uma temperatura ótima, mas em torno de 20 a 30 graus, que é a atividade máxima deles. Em temperaturas baixas, provavelmente vai diminuir a atividade microbiana. A mesma coisa a umidade, eles possuem uma umidade ótima e uma umidade que restringe a atividade. Por isso que a biomassa microbiana ela é bastante influenciada pelo clima e pelo manejo. E também ela é bastante diferente em áreas agrícolas e ecossistemas naturais. Por quê? Porque nos ecossistemas naturais vai ter fonte constante de substrato, de carbono, para esses micro-organismos do solo. Em áreas agrícolas, não. Quando que vai ter fonte de carbono? Após a colheita. Após a colheita, quando os resíduos ficam na superfície do solo, vai aumentar a oferta de alimento para a microbiota do solo. Aí depois vai diminuir. Então, elas estão sempre... A população flutua bastante no decorrer do ano, por exemplo. E as biomoléculas? As biomoléculas, elas são as substâncias não úmicas, que eu falei antes para vocês, que ela é produzida a partir da decomposição dos resíduos, mas que elas ainda têm uma estrutura química conhecida, que é, por exemplo,
os carboidratos, aminoácidos, lipídios e proteínas, são as biomoléculas, ou substâncias não úmicas. Só que essas biomoléculas são substâncias efêmeras. Elas vão efêmeras, o que significa? Que rapidamente elas vão ser transformadas no solo, e a tendência é que elas sejam umificadas ou degradadas, que o que vai ocorrer depois, ou degradadas não, provavelmente parte delas vão ser umificadas, parte dela vai ficar no corpo dos micro-organismos, parte dela vai ser emitida como CO2, que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Mas são substâncias efêmeras, passageiras. Elas não são persistentes no solo, mas são fonte de matéria orgânica. E as substâncias úmicas, que é o grau mais avançado, né, de recalcitrância, de decomposição no solo. Elas são formadas pelo processo de umificação, não tem uma fórmula molecular definida, são compostas de estrutura química estável, principalmente devido à aromaticidade, que eu falei para vocês, e não possuem nenhum resquício do material de origem. Não é possível identificar pela característica da substância qual é o material de origem que originou aquela substância. Tem a coloração escura, são recalcitrantes. O que significa? Que elas não são facilmente atacadas pelos micro-organismos do solo. Os micro-organismos têm certa dificuldade de degradar essas substâncias úmicas. Não são todos os micro-organismos que possuem as enzimas que podem fazer a degradação dessas substâncias. Ou seja, ela tem uma decomposição muito lenta, é uma fonte persistente de carbono no solo. Ou pode acontecer dos micro-organismos degradar essas substâncias úmicas provavelmente quando tiver pouca oferta de alimento, de substrato, por exemplo, em períodos que não tem cobertura no solo, que não tem a palha, por exemplo, que é o substrato que os micro-organismos utilizam, eles podem acabar degradando a matéria orgânica para sobreviverem, né, para se reproduzirem, ou também pode acontecer quando é colocado muito resíduo, é colocado muito substrato para os micro-organismos, que estimula muito a atividade microbiana, eles se reproduzem muito rapidamente e acaba por um período escasseando o alimento, a fonte de energia para esses micro-organismos, eles acabam atacando a matéria orgânica do solo. Mas isso é uma questão, é chamado de efeito Prime, né? É uma questão que é bastante debatida agora, na atualidade, pelos autores que estudam a matéria orgânica do solo. Tem vários estudos que comprovam isso. Então, que no momento que tem muita oferta de alimento, também pode ocorrer a degradação da matéria orgânica pelo estímulo exagerado, né? Que os micro-organismos, exagerado não, o estímulo muito forte que eles recebem, tem bastante, tem bastante substrato, eles começam a se reproduzir rapidamente, aumenta muito a população. Quando de repente escasseia o alimento, eles acabam atacando a matéria orgânica do solo. Mas, síntese, ela é, mesmo assim, ela é a parte mais estável da matéria orgânica, são as substâncias úmicas. Aqui eu trouxe para vocês o ciclo do carbono e a dinâmica da matéria orgânica do solo. Toda a ciclagem de nutrientes e a produção de matéria orgânica do solo depende do ciclo do carbono. O ciclo do carbono, ele explica como que o carbono que está na atmosfera na forma de dióxido de carbono vai para o solo e como ele volta de novo para a atmosfera. Como que isso acontece? As plantas, elas fixam o dióxido de carbono através da fotossíntese. Então, elas fixando o dióxido de carbono, elas vão utilizar esse carbono do dióxido de carbono para a sua própria estrutura celular. No momento que essas plantas se decompõem ou os resíduos são adicionados na superfície do solo, esse carbono que foi retirado da atmosfera pela fotossíntese, ele vai para o solo novamente. E os micro-organismos do solo vão decompor esses resíduos. Além desses resíduos, que são fonte de carbono, também são os substratos orgânicos, como os compostos, por exemplo, o vermicomposto,
E os dejetos de animais também são fonte de carbono, não só as plantas. No momento que esses resíduos vão para o solo, os micro-organismos vão fazer a decomposição desse resíduo. Primeiramente, a fauna do solo, né? Por exemplo, formigas, besouros, coleópteros, vários micro-organismos da fauna do solo vão fazer essa degradação inicial, que é a trituração dos resíduos, facilitando o ataque dos micro-organismos decompositores. Esses micro-organismos decompositores vão decompor os resíduos durante essa decomposição, parte vai formar a matéria orgânica ativa e parte vai formar a matéria orgânica estável. Como que os micro-organismos decompõem e se formam a matéria orgânica? Os micro-organismos, para fazer essa decomposição, eles vão, todo momento eles vão estar respirando durante a decomposição dos resíduos. E essa respiração dos micro-organismos vai emitir dióxido de carbono para o solo e para a atmosfera. Por isso que o dióxido de carbono ele volta, que ele foi fixado pela planta, o resíduo foi para o solo, os micro-organismos durante a degradação desse resíduo vão respirar e vão emitir dióxido de carbono para a atmosfera, porque assim como nós, quando eles respiram, eles emitem dióxido de carbono. Porém, esse resíduo aqui que está no solo, que foi decomposto, que está sendo decomposto, parte dele vai voltar para a atmosfera como dióxido de carbono, parte dele vai compor a matéria orgânica ativa. O que é a matéria orgânica ativa? São a biomassa microbiana, né? Que a biomassa microbiana que a gente falou antes para vocês, que o corpo dos micro-organismos tem carbono e tem nutrientes também, que formam a matéria orgânica ativa. Os resíduos das plantas e dos animais em estágio já mais avançado de decomposição. E as substâncias não úmicas, que são os carboidratos, lipídios e as proteínas. Isso é a matéria orgânica ativa, que vai estar no solo, passiva também de ser decomposta. E parte também desses resíduos vão formar a matéria orgânica estável, que é o humus, que é o passo de transformação após a transformação para matéria orgânica ativa. Aí o próximo passo vai tendendo a umificar cada vez mais e vai formar a matéria orgânica estável, que é o humus, que são as substâncias úmicas, ácidos úmicos, umina e ácidos fúvicos, que são aquelas substâncias recalcitrantes que eu falei para vocês, que de difícil decomposição. Mas, como eu falei antes para vocês também, os micro-organismos do solo, eles vão decompor os resíduos, principalmente, mas também eles vão decompor a matéria orgânica estável. A matéria orgânica estável e também a matéria orgânica ativa, mas principalmente a matéria orgânica ativa, né? Que são aquelas substâncias que eu falei que são efêmeras, que vão estar todo o tempo se transformando, que é os carboidratos, lipídios e proteínas. Ou vão se transformar em biomassa microbiana, ou vão se transformar em matéria orgânica estável, que é o humus, ou vão ir para a atmosfera na forma de CO2. Então, esse é o ciclo do carbono, que é a retirada do dióxido de carbono da atmosfera pela fotossíntese. A decomposição dos resíduos por parte dos micro-organismos vai liberar esse carbono de novo, que vai formar ou a matéria orgânica, ou vai para a atmosfera na forma de dióxido de carbono novamente. Então, é assim que se dá o ciclo do carbono. E o ciclo do carbono e a decomposição dos resíduos no solo. Durante essa decomposição desses resíduos, os micro-organismos vão liberar para o solo também nitrogênio, fósforo, potássio, que estavam ligados ao carbono desses resíduos. Vão liberar para o solo porque esses nutrientes eles estavam na estrutura, né, dos resíduos, na estrutura das plantas. Então, no momento que o micro-organismo vai precisar do carbono, ele vai lá, vai acessar o carbono para fazer todos os processos metabólicos dele, para decompor, né, o resíduo. Ele vai liberar esses nutrientes, que vai se chamar mineralização, que é a liberação desses nutrientes que estavam contidos nos compostos orgânicos. Então, esses nutrientes vão estar no solo, disponível para a planta absorver. E também para os micro-organismos, porque eles necessitam
de nutrientes para a síntese celular, mas principalmente esses nutrientes vão ficar no solo para que a planta consiga absorver. Por isso que a decomposição da matéria orgânica do solo, ela fornece também nutrientes para sustentar o crescimento vegetal. Quais são os fatores que afetam a decomposição dos resíduos e a formação da matéria orgânica do solo? Clima, basicamente, em temperatura e umidade, que eu falei para vocês que tem a temperatura ótima, a umidade ótima para atividade microbiana e para decomposição. Por isso que em ambientes, por exemplo, debanhados, que tem umidade alta, bastante encharcado, os resíduos demoram para se decompor por causa da atividade microbiana, que é reduzida. E também em ambientes de clima temperado, a decomposição dos resíduos é bem menor comparado a ambientes de clima tropical. A composição desses resíduos, que é os teor de polifenóis, de lignina, de açúcares, a relação CN, que é carbono e nitrogênio, relação carbono-fósforo e carbono-enxofre. Como que a composição vai influenciar? O que eu falei para vocês. Quanto maior o teor de polifenóis, de lignina, de anéis aromáticos nas estruturas dos resíduos vegetais e animais, mais difícil o ataque microbiano e mais difícil a decomposição. Quanto mais moléculas de fácil decomposição, como carboidratos, por exemplo, quanto mais moléculas de fácil decomposição, como celulose, por exemplo, hemicelulose, maior vai ser o ataque microbiano e mais fácil de degradar esses compostos. O solo também ele tem um efeito na decomposição, a matriz do solo acaba regulando a decomposição desses resíduos. Através da textura, por exemplo, a gente acabou discutindo que solos de textura argilosa, na aula passada, solos de textura argilosa, que são solos de textura mais fina, são mais reativos. Sendo mais reativos, eles acabam formando, eles podem proteger a matéria orgânica da degradação, porque vai ter ligações organominerais entre as partículas das argilas, por exemplo, e a matéria orgânica do solo. A CTC também, teor de alumínio, pH, que podem influenciar na atividade microbiana. Teor de nutrientes do solo também vai influenciar, porque vai ter ação direta sobre a atividade microbiana. E a microbiota do solo em si, e o manejo que é dado ao solo, que a gente vai ver mais adiante, como o manejo influencia na decomposição dos resíduos. Então, um solo que tem uma atividade microbiana mais intensa, a atividade biológica maior, provavelmente ele vai ter uma maior decomposição desses resíduos e também vai ter uma maior ciclagem dos nutrientes. Aqui as relações CN, CP e CS, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que determina a disponibilidade de nutrientes do solo. Pensando em qualidade de matéria orgânica, ela pode ser definida como pobre, intermediária ou rica, definida principalmente pela relação CN. Uma matéria orgânica com relação CN maior do que 30 é uma matéria orgânica pobre. Por quê? Porque ele tem bastante carbono e pouco nitrogênio. Ou seja, os micro-organismos vão ter uma dificuldade maior de degradar esse resíduo, porque o nitrogênio é um fator que vai limitar essa degradação, e é possível que a imobilização do nitrogênio vai ser maior que a mineralização, ou seja, os micro-organismos vão retirar o nitrogênio do solo para poder degradar esse resíduo, o que vai acabar diminuindo a disponibilidade desse nutriente para as plantas. Se a qualidade da matéria orgânica for intermediária, que é uma relação CN mais ou menos de 20 a 30, a taxa de imobilização, que é a retirada do nutriente do solo para decompor o resíduo, e a taxa de mineralização, que é a liberação do nutriente contido no resíduo, a liberação desse nutriente para o solo vai ser igual, vai ser equilibrado. Então, não vai ter alteração na disponibilidade dos micronutrientes.
Agora, se a qualidade da matéria orgânica for rica, se a matéria orgânica for rica, que é uma relação CN menor do que 20, significa que vai ter pouco carbono e muito nitrogênio. Quer dizer, pouco carbono não, vai ter mais nitrogênio em relação ao carbono, vai ter mais balanceado, significa que é provável que ocorra maior mineralização, ou seja, os micro-organismos vão pegar o nitrogênio do próprio resíduo para degradar o resíduo e ainda vai sobrar o nitrogênio que vai ser liberado para as plantas, liberado para o solo para que as plantas possam absorver. Então, isso acaba aumentando a disponibilidade de nutrientes. Resumindo, então, resíduos de baixa qualidade, que são resíduos de relação CN alta, maior que 30, tem uma taxa de decomposição devagar, vão se decompor lentamente e vão liberar menor quantidade de nutrientes para o solo. Resíduos de média qualidade têm uma taxa de decomposição média, nem rápida nem devagar. E resíduos de alta qualidade vão ter uma taxa de decomposição rápida, que são os resíduos de baixa relação CN, vão liberar rapidamente os nutrientes para o solo e vão se decompor rapidamente. Então, pensando nisso, pensando em resíduo, pensando em matéria orgânica, qual que seria a influência do manejo sobre a matéria orgânica do solo? A gente fala que várias técnicas de manejo incrementam a matéria orgânica do solo, algumas técnicas de manejo diminuem a matéria orgânica do solo, mas como que isso acontece? Aqui esse gráfico tem o teor de matéria orgânica em função do tempo, e aqui nessas linhas são diferentes manejos. Aqui na linha pontilhada seria mais ou menos como que seria o teor de matéria orgânica no solo em condições naturais. Em condições naturais, onde o ecossistema natural não tem interferência humana, o teor de matéria orgânica ele se mantém constante ao longo do tempo, porque as plantas vão crescer, vão perder folha, vão se decompor, vão senescer, vão se decompor, e o ciclo vai ocorrer naturalmente, então é esperado que o teor de matéria orgânica seja estável. Aqui até um certo ponto os dois manejos são iguais, então eles iguais às condições naturais, eles acabam conservando o teor de matéria orgânica no solo. Chegando nesse ponto, que teria uma alteração no sistema de manejo, onde o sistema de manejo A poderia incrementar o teor de matéria orgânica e o sistema de manejo B poderia diminuir o teor de matéria orgânica no solo. Isso pode acontecer. Então, para a gente refletir antes de passar para a próxima parte, que tipo de manejo incrementa a matéria orgânica do solo ou que tipo de manejo diminui a matéria orgânica do solo? Porque isso é possível, com alterações no manejo é possível alterar a matéria orgânica do solo. Que tipo de manejo degradaria tanto a matéria orgânica do solo, deixando o teor de matéria orgânica menor que condições naturais? Ou que tipo de manejo influenciaria no aumento da matéria orgânica do solo? Vamos ver a partir de agora. Então, as práticas de manejo que colaboram para degradar a matéria orgânica do solo. Primeiramente, é o revolvimento do solo. É uma das práticas que mais agride o ambiente, expõe o solo à erosão e também à oxidação da matéria orgânica do solo. Por quê? Porque quando o solo é revolvido, ele é desestruturado, e desestruturando favorece a atividade microbiana, porque vai introduzir oxigênio ali no sistema, e os micro-organismos do solo são principalmente aeróbicos. Introduzindo oxigênio no sistema, tu vai estimular o aumento da atividade microbiana e os micro-organismos podem tender a degradar a matéria orgânica do solo. Além disso, quando se revolve o solo, os resíduos que estavam na superfície, que podiam ser a fonte de nutrientes para os micro-organismos do solo, são incorporados ao solo, ou seja, aumenta o contato desse resíduo com o solo, aumenta o contato área do resíduo com o solo, ou seja, favorece o ataque microbiano. Os resíduos vão ser decompostos mais rapidamente e então vai ter o estímulo também à atividade microbiana, porque favoreceu o contato solo-resíduo e acabou esse resíduo aqui, os micro-organismos vão tender a decompor a matéria orgânica do solo. Por quê?
Primeiro porque também introduz oxigênio no sistema. Introduzindo oxigênio tem um estímulo à atividade microbiana, mas também porque vai aumentar a decomposição desses resíduos que estavam na superfície do solo. As queimadas também, elas são responsáveis por degradar a matéria orgânica do solo, porque você vai expor a altas temperaturas e você vai queimar o solo, e queimando o solo vai emitir dióxido de carbono para a atmosfera, né? Vai degradar a matéria orgânica por uma questão física. Tanto que solos logo após a queimada, os solos ficam bastante férteis, porque os nutrientes que estavam ali presos na matéria orgânica são liberados para o solo. Só que também ele fica fértil um ciclo de cultivo, porque depois acaba com a microbiota do solo, acaba com toda a qualidade do solo e vai precisar de um trabalho muito grande para reestruturar aquele solo e para retomar a qualidade do solo em questões da microbiologia. Por isso que a queimada não é indicada, apesar dela favorecer momentaneamente a estimular a liberação dos nutrientes e tornar a terra mais fértil aparentemente, mas ela vai acabar com a vida no solo e vai demorar bastante tempo para o solo retomar o que ele era antes. Outra questão também que favorece a degradação da matéria orgânica é os monocultivos. Por quê? Porque os monocultivos, eles são uma fonte de nutriente, é um tipo de resíduo, né? E no momento que você faz rotação de culturas, o consórcio de culturas está oferecendo resíduos de qualidade diferente. E qualidade diferente de resíduos vai estimular populações microbianas diferentes a atuarem nesse solo para fazer a degradação desses resíduos. Ou seja, vai estimular diferentes comunidades microbianas, vai estimular a atividade biológica desse solo. E daí no momento que você une culturas diferentes, também vai diminuir, vai ter um equilíbrio maior na taxa de degradação desses resíduos e vai favorecer a formação da matéria orgânica do solo. E práticas de manejo que incrementam a matéria orgânica do solo. Cobertura morta, que é proporcionada principalmente pelo sistema de plantio direto, que é fonte constante de substrato para os micro-organismos do solo, que vão estar transformando esse substrato em matéria orgânica. Adubação orgânica também, que você fornece um adubo orgânico já parcialmente umificado, que vai favorecer as reservas de matéria orgânica do solo. Rotação de culturas, que é pelo que eu expliquei para vocês. Rotação de culturas, o intuito dela é unir resíduos de diferentes qualidades, que vai favorecer sucessão de diferentes comunidades microbianas do solo, diferentes níveis de degradação desses resíduos, enquanto alguns resíduos vão estar se decompondo, outros já vão ter se decomposto há mais tempo, ou seja, vai equilibrar, vai ter sempre a presença de resíduos sobre o solo. Isso também vai favorecer na estrutura do espaço poroso do solo. Vai ter influência direta em toda a questão da qualidade do solo, tanto física, quanto química, quanto biológica. Cultivo em nível, porque o cultivo em nível ele diminui as perdas de solo por erosão. E a gente sabe que a superfície do solo que contém maior atividade microbiana e, consequentemente, maior matéria orgânica. E no momento que as práticas não favoreçam a manutenção da camada superficial do solo, que favoreçam a degradação do solo pela erosão, é provável que parte desse carbono do solo seja movimentado para outros locais, pode ser perdido a fertilidade natural desse solo. Assim como o terraceamento, que é o uso de terraços, que é para diminuir o escoamento superficial,
para evitar a erosão, que vai degradar o solo, ou seja, e também plantas de cobertura, que é a manutenção sempre de resíduos na superfície do solo, que vai estar sempre estimulando uma atividade microbiana, que vai fazer a decomposição dos resíduos, a ciclagem de nutrientes e a formação de matéria orgânica no solo. Então, para revisar sobre o que é a matéria orgânica, como ela influencia as propriedades do solo e práticas que incrementam a matéria orgânica no solo, eu trouxe esse vídeo aqui do professor Leandro, que ele é professor aqui na universidade, no departamento de solos. Ele dá aula para agronomia, dá aula na pós-graduação. Ele tem uma visão muito boa. Ele trabalha bastante com matéria orgânica de solo. Ele é um videozinho super curto e ele é bem informativo. Só para vocês revisarem o que a gente acabou de ver nessa parte da aula e retomar qual que é a real importância da matéria orgânica no solo e como a gente pode incrementar essa matéria orgânica. Recomendo que vocês olhem esse vídeo. Na próxima videoaula que eu vou postar para vocês também, nós vamos trabalhar aí com compostagem e vermicompostagem. Espero vocês no próximo vídeo.